Olá, meus queridos e queridas do sétimo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Na mais absoluta tranquilidade e paz por aí? Todos bem? Espero que tudo esteja na mais absoluta tranquilidade por aí, beleza? Queridos, dando continuidade, voltando para a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa matemática. Queridos, módulo 33, inaugurando a nossa quarta apostila. Beleza? Quarto bimestre está chegando aí com tudo, não é isso? Já finalizando o ano praticamente, última parte do ano. Vamos que vamos deixar a peteca cair não. Seguinte, módulo 33, a gente vai falar hoje sobre razão e proporção. Principalmente razão, tá? Proporção fica para uma próxima aula. Mas vamos entender o conceito, beleza? Por quê? A partir disso, meus queridos, a gente vai trabalhar, temos mais ou menos 3 módulos tratando sobre razão e proporção, proporcionalidade, tá? Então, bastante atenção nessa primeira parte, que é falando de razão. O que é uma razão? Para início de história, vamos entender o conceito? É um número que relaciona duas medidas ou quantidades dentro de uma dada situação, por meio de uma multiplicação ou divisão. Eu vou relacionar dois números ou duas grandezas, tá? Dois números quaisquer, ou duas quantidades ou grandezas, tá? Grandeza é alguma coisa que a gente consegue medir geralmente, tá? Por exemplo, o comprimento é uma grandeza, não é isso? Beleza? Só um exemplo de grandeza. Mas enfim, que tenha unidade de medida, principalmente. Tá? Toda grandeza tem, toda quantidade tem uma unidade de medida. Beleza? O volume, a massa, o corpo, que é quilogramas, né? Enfim. Para resumir a história, resumindo esse conceito aí, mastigando, esmiuçando esse conceito. Razão, meus queridos, nada mais é do que a associação de dois números, do que a relação de dois números, principalmente em uma forma de divisão. Geralmente nós vamos montar uma fraçãozinha ali, porque como você sabe, fração é divisão, né? Geralmente a gente vai trabalhar nisso. Por que ele fala multiplicação? Porque aqui na proporção a gente vai utilizar esse princípio multiplicativo dessas razões. Mas não falemos de proporção agora, falemos de razão. Vamos entender como assim divisão, como assim fração, do que é que o senhor está falando, pelo amor de Deus. Vamos lá, coloquei esse exemplinho aqui básico. Numa sala existem 40 pessoas, 30 mulheres e 10 homens. Determine qual a razão do número de homens em relação ao total. Quero saber a relação do número de homens, a razão, quer dizer, do número de homens, em relação ao total de pessoas nessa sala. Vamos lá. Primeira coisa, número de homens, 10. Total de pessoas, 40. Vou montar uma fração. Aqui, ó, 10 sobre 40. Tenho que simplificar? Por favor, né? Simplifiquemos. Cortando os zeros, 1 sobre 4. Beleza, professor, 1 sobre 4. Primeiro, quando a gente está falando de razão, essa leitura, ela vai mudar. Não vai ficar 1 sobre 4, a gente não vai falar 1 sobre 4, a gente não vai dizer que é 1/4. A razão é 1/4. Não. A gente vai dizer o seguinte, a gente vai falar o seguinte, olha só. 10 sobre 40, que se transformou em 1/4, lê-se da seguinte maneira. 1 está para 4. Assim a gente vai ler qualquer razão. 1 está para 4. Beleza? Se porventura, eu não coloquei aqui, mas por exemplo, para a gente entender um pouco melhor essa parte da leitura. Se ele pede qual a razão do número de mulheres, trocando aqui homens para mulheres, em relação ao total de pessoas. Mulheres, nós temos 30 mulheres. Se eu quero saber qual é a razão do número de mulheres em relação
ao total de pessoas, meus queridos e queridas. Olha aqui, ó, botando aqui em cima, 30 para 40, né? Simplificando, 3/4. Beleza. Mas como é que eu vou ler isso? 3 está para 4. Show? Assim a gente lê a razão, tá? Mas vamos resolver algumas questões para a gente entender melhor essa associação aí. Vamos lá, acompanha comigo aí na página 359. Escolher aqui algumas questões, né? Porque não dá para a gente realizar tudo na nossa videoaula, mas lembre-se, temos lives para isso, tá? As lives estão aí para isso, para a gente tirar, para que vocês tentem fazer as questões e venham tirar as dúvidas comigo, beleza? Então vamos lá. Letra C, né? Exercício 1, letra C. Porque só tem uma questão, temos temos 3 questões, mas temos várias alternativas aí, temos várias opções aí. É comum nas escolas públicas os alunos receberem merenda escolar. No período da manhã, em uma dessas escolas, a merendeira precisou cozinhar 30 quilos de canjica para os 200 alunos. Olha só, meus queridos, 30 quilogramas de canjica, ela vai cozinhar para os 200 alunos. Agora ela quer saber quantos quilogramas precisará cozinhar no período da tarde para que cada um dos 250 alunos desse período receba a mesma quantidade de canjica, entregue individualmente aos alunos da manhã. Quantos quilogramas ela vai precisar cozinhar? Vamos lá, vamos entender. Queridos, como a razão ela tem uma relação entre uma coisa e outra, aqui a gente não vai montar a fraçãozinha não, vamos pensar de uma forma diferente. Vamos lá. Eu quero saber quantos quilos de canjica essa merendeira vai ter que cozinhar para os 250 alunos, não é isso? Mas enfim, venham comigo aqui. Vamos entender o seguinte. Se eu diminuir a quantidade de canjica pela metade, né? Diminuo a quantidade de canjica pela metade. A metade de 30, como vocês já sabem, me respondeu o que eu escutei aqui, ó. Perfeito. A metade de 30 é 15 quilos. 15 quilos, meus queridos, irão servir também a metade de alunos. Olha aí que interessante. 15 quilos vai servir a metade de alunos. 100 alunos, no caso. Se eu diminuir a quantidade de canjica pela metade, a metade de alunos vai comer essa quantidade de canjica, né? Beleza. Se eu diminuir novamente a quantidade de canjica pela metade, lembrando que metade é divisão por 2, né? Logo, 7,5 quilos também, 7,5 quilos irão servir não 100 alunos, mas sim a metade de 100, que é 50 alunos. Não é isso? Professor, mas o que é que você quer? Onde é que você quer chegar? Quero chegar nesse número aqui, 250 alunos. 250, como vocês já sabem, meus queridos e queridas, é 200 mais 50. 200 mais 50, 250. Não é isso? Ah, professor, então quer dizer que ela vai ter que ter a quantidade que serve para 200, mais a quantidade de canjica que serve 50 alunos. Ah, então eu vou precisar ter 30 mais 7,5, né? Colocando direito. 30 quilos mais 7,5, 37,5 quilogramas de canjica. Ela vai precisar cozinhar para os 250 alunos. Olha aí, olha a questão da continuidade, né? Da constância nos valores, beleza? E aqui eu já tenho um pouquinho de proporção, né? A gente vai bem tranquilo, com bastante tranquilidade, até porque razão é um conteúdo bem mais simples. Razão, na verdade, vamos usar mais na parte de proporção, tá? Para a gente entender proporção, a gente tem que saber
montar uma razão. Beleza? Vamos lá. Letra E. Olha só. O Conselho Federal de Medicina divulgou uma projeção sobre a distribuição dos médicos no país daqui a alguns anos. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o governo espera atingir até 2020 a meta de 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Segundo o estudo, não há necessidade de abertura de novas vagas de medicina no país, pois, como o CFM prevê, em 2020 existirão 455.892 médicos no Brasil. A pergunta, tá? Eu só vou responder, na verdade, essa. Vou deixar outra para que você pense aí na sua casa. São duas perguntas na mesma questão. Eu só quero fazer essa para montar a razão, para que você entenda melhor a formulação da razão, tá? A outra fica com você e a gente vai discutir ela nas lives, beleza? Olha só. Considerando que o país atinge em 2020 uma população de 207.143.243 habitantes, qual será a razão de médicos por 1.000 habitantes em 2020? Ele me dá isso bem aí, ele me dá essa informação no enunciado da questão. A meta para 2020 é 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Ou seja, a razão você leva na ordem, tá? 2,5 mil para 2,5 para 1.000. Pode levar na ordem, tá? 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes, tá? Ou seja, lendo na forma correta. 2,5 está para 1.000. Lendo a razão. Repito, 2,5 está para 1.000. Assim a gente lê a fração que monta aquela razão. Beleza? Vamos lá. Continuando. Virando a página, na segunda questão, tem uma questãozinha bem bacana e bem legal, que eu vou desenhar o quadradinho aqui, ó. Quadrado dividido aqui em 9 quadrados menores. E aqui no meio nós temos o 24, né? O B, certo? Você observar aí, eu tenho 4 quadrados maiores, né? A, B, C e D. Cada quadradinho está dividido aí em 9 quadradinhos menores. Cada um tem um número central. Vamos ler o que é que ele quer na questão. Em cada esquema, escreva nas extremidades das diagonais 2 números inteiros cujo produto seja o número que se encontra no centro. Queridos, vamos lá. Vou fazer a letra B para entender. Ele quer o quê? Para a gente escrever nas extremidades, aqui está pintado, ó. Esses aqui estão pintados. A gente não vai usar eles não, a gente vai usar as pontas, ó, os quadrados das pontas, tá? Ele quer que nós escrevamos números cujo produto, ou seja, a multiplicação desses números seja igual a 24. Então, vamos lá. Nas diagonais, tá? Nas diagonais, a gente vai utilizar as diagonais. Então, aqui, ó, 2 números cujo produto dá 24, eu tenho 3 e 8. 3 vezes 8, 8 vezes 3 é 24. Outro número, 6 e 4, né? 6 e 4, ou 4 e 6, não importa. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Enfim, 6 vezes 4 também é 24. Beleza. Vamos ver agora o que ele pede na letra V. Na letra B. Escreva frações com os números de cada esquema. Escreva frações com os números de cada esquema. Ou seja, a gente vai montar uma razão, né? Então vamos lá. Na letra B, vamos montar as razões aí, ó. Montando essas razões, nós temos 3 está para 6, ó, vamos utilizar aqui, ó. 3 está para 6 e 4 está para 8. Vamos montar outra aqui? Vamos montar mais razões? Vamos montar aqui o seguinte. Vamos inverter isso daí. 6, ó, escrevemos 3 está para 6. Vamos inverter. 6 está para 3. Se a gente inverteu aqui, vamos inverter aqui também. 8 está para 4. Vamos escrever mais um par de razões. Vamos lá. Vamos botar aqui, vamos ver. Vamos pegar aqui, ó, né? Nas linhas aqui, ó. 3 está para 4. Assim como e 6
está para 8. Beleza? Deixamos aí, vamos deixar esses 3 pares aí. Beleza? Pronto. Fizemos o que a questão B pede. Letra C. Observe que há uma regularidade nesses pares de frações. Que regularidade é essa? Meus queridos, observem aqui comigo, ó. Atentem-se aqui comigo, ó. 3 vezes 8 vai dar o quê? 24. 6 vezes 4 vai dar o quê? 24. Beleza? Vamos aqui, ó. 6 vezes 4 vai dar o quê? 24. 3 vezes 8 vai dar o quê? 24. 3, olha só, que eu fui montando frações diferentes, fui invertendo, né? Não tem nenhuma fração igual a outra aí. Fui invertendo o numerador com o denominador. Se eu investir em uma, também investi em outra. 3 vezes 8, 8 vezes 3, 24. 4 vezes 6 também, 24. Ou seja, o produto de um numerador, o produto de um numerador de uma fração, pelo denominador da outra fração, é sempre o mesmo. É essa regularidade que ele está falando aí. O produto, repetindo, o produto de uma é o produto de um numerador. Pelo denominador, vai ser sempre o valor central. Assim vocês podem fazer em todos os quadradinhos aí, que sempre vai dar a mesma coisa. Beleza? É só para a gente ter uma noção inicial de razão, tá? Lembrem-se, razão, né? Geralmente a razão a gente vai montar essa fração. Montando uma fração. Quando a gente for estudar proporção, a gente já vai ver de uma forma um pouco diferente. Mas a gente precisa entender esse conceito inicial de razão. Show? Tranquilo? Razão relacionando um número com outro ou uma grandeza com outra. Beleza, meus queridos? Então, é só. Espero que tenham entendido, tá? Espero que todo mundo tenha ficado tranquilo aí, conseguido compreender o conteúdo. Beleza? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço, cuidem-se e até a próxima.